E agora vamos falar de STF, Lula, novo ministro. Se o Lula fez bem em se encontrar com o ministro do Supremo, se não fez. Tem umas críticas aí que são completamente bobas, que não faz sentido. Vai, Beni! Arthur! Sim. A crítica política precisa ler Aristóteles. Mas, Reinaldo, a gente não pode, sem ler Aristóteles, não dá para não falar bobagem? Claro que dá. Mas se você ler e entender, a chance de falar bobagem diminui. O que eu acho curioso, que tem gente, Voglio bene, Voglio bene, Arthur, tem gente que descobriu. Tem um sujeito em particular, é incrível, ele fica tão afogueado, e uma senhora que também fica afogueada, quando fala assim, por que a indicação de ministro supremo se transforma numa questão política? Voglio bene, Arthur, que coisa espantosa, é mesmo? Quer dizer que a indicação de um ministro supremo vira uma questão política? Você está brincando com o tio? Só falta me falar agora que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa e eu caio duro. Ô, vai bem, Arthur? Oi. O presidente Lula, que faz a primeira indicação do nome, ele é o quê? Ele é um... Político. Oxe, jura? O Lula é um político? Juro. Oh, Vai meu duro Deus. aí, não. A CCJ do Senado, que dá o primeiro parecer, é composta de... Políticos. Político. E o Senado, que aprova ou recusa, é feito de... Políticos. Vejam vocês. Ah, mas não tem que ter notório saber jurídico? Tem, eu tenho notório saber jurídico. Com a devida vênia, hein? Eu tenho notório saber jurídico. Tanto é que a outra vez que eu brinquei que tinha sido indicado, teve gente que até acreditou. Aliás, não precisa nem ser advogado. Basta ter notório saber jurídico, a reputação ilibada, que eu também tenho. Ainda não descobriram os sonhos, né, Voglio bene, para saber, olha o que ele andou sonhando. E esses três que estão aí, né, que pode ser, né, o Jorge Messias, o Rodrigo Pacheco e o Bruno Dantas, tem notório saber jurídico. Eu vi uma pessoa contestando que eles tivessem notório saber jurídico, uma pessoa que não sabe fazer o ó com um copo. Não, eles têm notório saber jurídico. Que seja a questão política, é claro que é questão política. Os poderes têm de ser independentes e harmônicos. O Lula vai conversar com ministros do Supremo, faz bem conversar. Os ministros do Supremo terem preferências, não tem nenhum problema. Qual o problema? Ter preferência. Acontece que há um ódio à política no Brasil. Um ódio burro à política. Precisa parar com isso. Precisa ler Aristóteles. Ou o tio Rei também serve. Do que é que eu estou falando? Vai lá. O presidente Lula recebeu ontem ministros do Supremo Tribunal Federal e disse que a escolha do substituto de Luiz Roberto Barroso já está em andamento. Estavam presentes no Palácio da Alvorada Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, além dos ministros do governo Rui Costa, da Casa Civil, e Ricardo Lewandowski, da Justiça. Segundo pessoas presentes, ouvidas pelo Globo, Lula prometeu uma boa escolha, mas não deu pistas de quem vai ser o próximo ministro. Que mais? Vai lá.
Lula ouviu ponderações dos ministros sobre as características que consideram importantes para o novo integrante do Supremo. O decano do STF, Gilmar Mendes, e o vice-presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes, destacaram que o Supremo precisa de uma pessoa agregadora, com espírito coletivo e coragem para defender a corte dos ataques que vem sofrendo, ou seja, o indicado não pode ser um nome fraco. Esse nome fraco aí não é fraco do ponto de vista técnico, não sei o quê. É que uma aprovação ali que enfrenta dificuldades, eventualmente batendo na trave, não sei o quê, pode enfraquecer o Supremo. E o Supremo está precisando ter um nome que tenha um bom trânsito na política. Eu entendo o lado dos senhores ministros. O Pacheco é um cara qualificado, sem dúvida, não é? Para ser indicado. Talvez conseguisse lá 60 votos. O Supremo tem enfrentado muita pressão. O Supremo tem matado muita coisa do peito ali, cumprindo a lei. Mas olha a pressão que está sobre o Supremo. Assim como tem uma pressão enorme no Senado também. O Davi Alcolumbre segurou, vamos ser claros, o ataque reacionário da Câmara. Será que o Lula deveria fechar os ouvidos para aquilo que pensa o Davi Alcolumbre? Nem nesse caso, nem em caso nenhum. O Lula ficou bravo com vazamento, tal, aliados do Jorge Messias no PT, falou, olha, tem uma pressão aí e tem, de alguns setores, pelo Pacheco. O próprio Jorge Messias está sendo vítima de uma canalice. E eu acho notável, porque essa canalice foi parar em colunas da imprensa sem explicar que é mentira. Que é a história do Bessias, da Dilma. Que quando a Dilma falou, o Bessias falou pro Lula, gravação feita pelo Sérgio Moro, divulgada ilegalmente e divulgação seletiva. Que quando falou, vai passar aí para deixar o Bessias, o termo de posse, caso precise, que aquilo seria para impedir a Polícia Federal de prender o Lula. Isso era mentira. Outras gravações que vieram a público, reveladas pela Vaza Jato, demonstram que o Lula não queria ser ministro. E, portanto, não estava tentando se proteger de nada. O ministro Gilmar Mendes, à época, suspendeu a posse dele, porque era o que dava a entender. E reconheceu depois que era mentira. Que se tinha plantado uma mentira. Portanto, essa história do Bessias ser mero pau-mandar também é mentira. Então, veja, eu estou reconhecendo aqui que é legítimo que os ministros do Supremo tenham opiniões a respeito, que é legítimo que o presidente do Senado tenha o seu preferido, que toda essa gente manifeste ao presidente, porque assim são os poderes autônomos e harmônicos. Não é? E estou dizendo que é mentira isso que estão falando do Jorge Messias. Tudo conversa mole. E, ao mesmo tempo, vem uma pressão enorme para que seja, tem de ser mulher, tem de ser negra, não pode ser um Messias, que, entendo eu, dentro da caracterização mais ampla que se faz do que é ser negro no Brasil, ele me parece se incluir aí, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu já disse que eu não acho que é o Supremo o lugar de fazer esse tipo de equilíbrio. E eu ainda não falei do Aristóteles. Porque aí todo mundo tem que ler Aristóteles. Artistas podem ler Aristóteles, não é proibido. Aliás, devem também. Para entender como é a política. Existe um ódio à política hoje no Brasil. Tudo tem que se resolver assim. Olha, pressão desse, daquele, que coisa horrível. Não, não é horrível. Eu vou dizer para vocês por que é importante o Lula pensar em todos esses fatores, para o bem do Brasil, inclusive. Mas, de qualquer modo, tem uma deputada do PSOL que quer cotas no Supremo. Vai lá. A deputada federal Luciene Cavalcante. Ela foi eleita por São Paulo e protocolou uma PEC
que estabelece cotas de gênero e raça para os tribunais superiores, incluindo o STF. A proposta determina que ao menos 50% das vagas de ministros, de desembargadores, de juízes sejam ocupadas por mulheres e por pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas. A regra também se aplicaria ao Tribunal de Contas da União e ao Superior Tribunal Militar. Segundo o Luciene, a medida busca corrigir uma histórica exclusão desses grupos dos espaços de poder e de decisão. Está errado. Nós vamos fazer cota também agora para compor a Câmara e o Senado? Ah, não. Quantos são os pretos no Brasil? Designação do IBGE, 8%. Então tem que ter 8% de preto. Quantos são os brancos? 42, 43. Quantos são os chamados negros? Chamados negros, aí tem que ver quantos são aquilo que o IBGE chama pardo, né, que compõem junto com os pretos, os negros. Quantos são os amarelos? Quantos são os indígenas? Vai ser assim. No caso do Supremo, nós vamos precisar de 7.800 pessoas. Aí tem artistas já estão se manifestando, né? A Anitta começou a se manifestar. A Anitta foi a primeira. Aí tem a Anitta, tem a Fernanda Torres, tem mais gente aqui, cadê? A Juliette, a atriz Bruna Juliette e tal, tá todo Bezerra, mundo ali todo mundo querendo também. Deixa eu dizer uma coisa para todas essas pessoas, e não com espírito assim, vocês não sabem. Mas se eventualmente não sabem, é bom saber. Vamos lá. O Aristóteles considerava, e com razão, que a política é a mais nobre de todas as atividades. Momento cultural. É aquela por excelência que organiza o mundo, e ele está certo. Mas ele dizia, ela é composta de duas coisas, na verdade. Uma primeira, que é a ética propriamente, que é voltada para a felicidade das pessoas, né? Para as questões dos indivíduos, né? Para esse nosso senso que temos de justiça, de proporcionalidade, que se a gente não tomar cuidado vira mero moralismo. E tinha outra questão que era a polis, como é que a cidade vai ser, como é que o Estado vai ser organizado, né? E o político, o governante, precisa pensar nessas coisas. Vem cá. O STF foi ou não foi importante para manter a democracia com a composição que está aí? Esse STF que está aí só tem uma mulher, é verdade. E não é que ele foi muito bom porque só tem uma mulher, mas ele só tem uma mulher. Ele não tem nenhum preto, e ele foi importantíssimo, mas não porque ele não tem nenhum preto, ele foi importantíssimo. Esses ministros devem ou não devem ser ouvidos nesse contexto que temos aí? Eles devem ser ignorados? A política como dimensão da polis, do conjunto da sociedade, deve ser ignorado? E o Senado? E se o Senado tivesse aderido à agenda a que a Câmara aderiu? Onde é que nós estaríamos? A nomeação de ministro do Supremo não se resume à questão identitária, embora ela seja importante. E eu espero que as mulheres continuem a lutar, que os negros continuem a lutar, que os gays continuem a lutar, que todo mundo continue a lutar. Eu sou a favor da luta de todo mundo. Agora, o que não pode é criar um discurso como se, caso se indique um homem branco, ele é ilegítimo. Porque isso é um erro. Mais do que um erro, isso é uma burrice. Isso é uma burrice. O gênero não faz uma boa escolha. Nós precisamos parar com isso. Uma coisa é você querer equilíbrio, eu também quero. Outra coisa é achar que o gênero faz uma boa escolha. A Carmen Lúcia fez uma péssima escolha quando não botou a DC para votar que ia tirar o Lula da cadeia. Foi uma péssima escolha. Porque ela é mulher? Não. Porque foi uma péssima escolha. Eu só estou dizendo que ser mulher não faz ter uma boa escolha. O Joaquim Barbosa fez escolhas péssimas quando foi presidente do Supremo e mesmo ministro sem ser presidente.
Porque ele era negro? Não, só estou dizendo que ser negro não é condição suficiente para fazer uma boa escolha. É preciso colocar esse debate no lugar certo. O presidente tem um monte de coisa que ele precisa pensar. Ontem, o Fernando Haddad, hoje, o Fernando Haddad está conversando com o Alcolumbre, porque dá para salvar parte, talvez, das medidas que foram recusadas da medida provisória, para ajeitar as contas. O que é fundamental para o desempenho de um governo progressista, inclusivo no que diz respeito a mulheres, no que diz respeito a negros, no que diz respeito a todas as minorias. Precisa negociar isso com o Senado. Assim como vai ter um monte de veto do Lula que vai ser votado no meio ambiente. Também com o Senado. Será que o Lula deve dar um pé nisso tudo e dizer assim, eu não quero saber de nada disso. Eu estou aqui para, na ponta, no tribunal, fazer justiça identitária. E eu não estou desprezando a justiça, eu não estou desprezando a necessidade dessas coisas. Todo mundo sabe que eu não desprezo. Eu só estou dizendo a todos esses militantes, artistas, etc., que a política tem duas dimensões fundamentais. Uma dimensão é a ética, sem dúvida que esse debate se coloca e ele é necessário e não pode morrer. E a outra dimensão é a dimensão da polis, do equilíbrio das coisas do Estado, que envolvem outras demandas, e o presidente tem de pensar nelas. Nós vamos parar de pensar política só como criança birrenta. Ou é como eu quero, ou eu digo que não me representa. E que muitas vezes governantes fazem escolhas, inclusive, que não são do seu gosto necessariamente. É preciso pensar essas coisas com um pouco mais de maturidade. Viva a cota, viva isso, viva aquilo. Agora, atenção, no Supremo, se alguém falar, mas a escolha é política, não me diga que você está surpreso. É de política que estamos falando. Sim. Que, no entanto, um juiz, quando vota, tem de honrar o arcabouço legal. Foi claro, Volibene? Bastante. Foi claro, Arthur, pelo menos do meu ponto de vista. Não precisa concordar com ele, não. E ler Aristóteles? Aí precisa.